Olá pessoal, esse é um vídeo curtinho para discutir um pouco uma abordagem que está nas questões que foram enviadas para vocês, para evitar que tenha um erro de interpretação muito grosseiro e vocês me entreguem a atividade com, com o erro causado por essa interpretação. Então vamos lá. Em uma das questões, as questões lá, acho que uma das questões vai comentar sobre a questão da relação área de uma figura com o lado da figura, né? Que relação tem entre os dois. Então, é exatamente o seguinte. Eu tenho aqui ó, um triângulo equilátero ao lado, de lado 3, né? Temos aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. Pronto, tem aqui o triângulo equilátero de lado 3 e temos um retângulo com lado 3 e 2. Então, o que a questão vai abordar é o seguinte: será que se eu dobrar o lado das figuras, a área, a medida da superfície, né? Porque a área, a medida da superfície está limitada pelo polígono. Então, aqui temos o triângulo, aqui dentro é a área do triângulo. E aqui temos o retângulo, aqui dentro é a área do retângulo. Se eu dobrar o lado, a medida do lado, será que dobra a área? Se aumentar em 3 vezes a medida do lado, será que aumenta em 3 vezes a medida da área? E esse raciocínio precisa ser cuidadoso, porque ele não é tão óbvio quanto parece. Então vamos ver aqui. Vamos dobrar o lado do triângulo e ver o que acontece. Olha, nós vemos o seguinte, que este novo triângulo, que é o maior, o lado dele mede 6, ou seja, o dobro do lado menor. E a gente vê facilmente que a área, que é a superfície dele, é muito maior que 2 vezes a área do menor, né? É muito maior que 2 vezes a área do menor. Isso é fácil a gente observar. E aí, né? Vamos ver aqui novamente. Ó, se a gente, então, observar que este lado está medindo 6, né? E tomarmos aqui que a medida deste menor é 3, este ladinho aqui é 3, né? Então, este pedaço que sobrou também é 3. Isso quer dizer que se a gente passar então uma linha aqui, né? A gente tem outro triângulo de lado equilátero de lado 3. Então, essa superfície daqui, ela tem a mesma medida desta aqui. Ou seja, o triângulo maior, ele é mais de 2 vezes a área do menor. Então, dobramos o lado do triângulo, mas não dobramos a área. A área ficou muito maior. Vamos ver o retângulo. Então, vamos dobrar ali a área do retângulo, do lado do retângulo. Então, vamos dobrar o lado do retângulo. Olha lá, o ladinho do retângulo está dobrado, né? Ele media 3 aqui, passou a medir 6. Ele media 2 aqui, passou a medir 4. Então, dobramos os lados. E a gente vê facilmente que o retângulo maior tem uma área mais que 2 vezes menor. Se você observar aqui, ó, aqui é metade deste lado, ou seja, aqui eu tenho um lado 3, né? E aqui é metade deste lado. Então, se eu fizer isso aqui, eu vejo que aqui eu tenho uma área que é igual à área de baixo. Ou seja, dobrei o lado do retângulo, mas a área dele ficou muito maior que 2 vezes. Então, a gente observa facilmente que dobrar a medida do lado da figura não significa dobrar a medida da sua área. A área vai ficar muito maior. Encerrando essa parte aqui das áreas, então se aumentar 3 vezes a área o lado do triângulo, a gente vê que a área está muito maior que 3 vezes a área do triângulo pequeno.
Se a gente aumentar em 3 vezes os lados do retângulo, a gente vê que a área do retângulo maior é bem mais que 3 vezes a área do retângulo menor. Então, você está atento a isso lá nas questões. Para a gente finalizar, vem uma coisa aqui rapidinha. Deixa eu reduzir aqui as medidas. E vamos ver aqui uma imagem em 3D, porque também vai ter uma questão nessa situação. Certo? Então, o que a gente tem? Olha, do lado de cá, nós temos um triângulo. E este triângulo, ele é a base desse prisma aqui, ó, na direita. Dá uma olhadinha à direita aqui. Então, este triângulo à esquerda, ele é a base deste prisma aqui à direita. E este retângulo aqui à esquerda, ele é a base desse prisma aqui à esquerda, ou à direita. À direita, ele é a base do prisma, certo? Vamos visualizar isso direitinho? Vou alterar aqui o lado, vem cá para a esquerda, vou alterar o lado ó, do triângulo, olha lá o prisma, alterando o prisma, tá vendo? Que é a mesma figura. Aquela figura tem base nessa de cá. E olha lá tá, o paralelepípedo à direita, que prisma ali, olha aqui à esquerda o retângulo, à esquerda está aumentando o retângulo, olha lá à direita o prisma aumentando, tá vendo? Então a questão é, será que dobrando as arestas, né? As arestas é o que o pessoal chama no popular de quina, né? De quina, isso aqui, ó. Isso é a aresta da forma, tá vendo? A aresta aqui no paralelepípedo, as arestas dele, ó. As arestas. Será que se dobrarmos as medidas das arestas, o volume do prisma vai dobrar? Então vamos ver. Eu vou aqui fazer uma mudança aqui, ó. Dobrei a base, tá vendo? Dobrei a base, é 6. Olha que a esquerda do triângulo, a base foi para 6. Olha lá à direita agora. Olha, dá uma olhadinha aqui à direita. A altura do prisma era 2. Agora a altura do prisma é 4. Então eu dobrei as arestas, né? O tamanho das arestas foram dobradas. A base dobrou os lados e a altura dobrou. Mas quando a gente olha aqui para o prisma, a gente vê que o volume dele é, obviamente, mais de 2 vezes o menor. Né? Se a gente tiver um risquinho aqui, ó, se tiver um riscozinho aqui, a gente vê facilmente que nós fizemos um prisma igualzinho ao de baixo e ainda está sobrando esse volume todo. Então, dobrar as arestas do prisma não é dobrar o seu volume. Né? E se a gente fizer isso no paralelepípedo, vai acontecer a mesma coisa. Olha cá para o retângulo à esquerda, o retângulo aqui na esquerda. Vamos dobrar o lado do retângulo, como fizemos naquela hora. Dobramos o lado do retângulo. Olha lá nosso prisma à direita, o paralelepípedo lá à direita. Então o volume dele mais que dobrou, porque eu dobrei a altura também, né? Eu não dobrei só as arestas da base. Aqui, para entender direitinho? Então eu dobrei aqui a base, isso é a base dele. Eu dobrei os lados da base. Ou seja, eu dobrei o que? Olha cá para a direita, eu dobrei as arestas da base. E se a gente olhar a altura anterior, eu dobrei também a altura. Então eu dobrei todas as arestas. E olha aqui, facilmente a gente vê que o prisma resultante, né, o resultado, é mais do dobro do prisma anterior. Ou seja, resumindo, dobrar os lados do polígono, aqui à esquerda, não significou dobrar a sua área. A área ficou bem maior. Dobrar as arestas do prisma, vamos lá para a direita, dobrar as arestas do prisma não significou dobrar o seu volume. O volume ficou muito maior que 2 vezes. Né? Então, fica atento nessa interpretação que tem lá mais de uma questão falando sobre isso.
certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.